Boa noite, queridos alunos do curso de Elétrica Básica, primeiro semestre de 2020. Estamos aí na nossa quarta videoaula da sequência ao conteúdo programático. Hoje falaremos em derivações e diagramas multifilar e diagrama unifilar. A princípio, existe uma pequena diferença entre essa relação entre os dois diagramas, onde o diagrama multifilar, para que vocês tenham um bom entendimento, é aquele diagrama que tem a explosão dos elementos, ou seja, ele está presente na maioria dos elementos, os quais são considerados elementos ativos. Por exemplo, um reator, um dimmer e, como dito anteriormente, para todo e qualquer elemento ativo. Os elementos passivos, não há necessidade de um diagrama multifilar. Já os diagramas unifilar, eles estão presentes nos projetos de edificação ou de quadros de distribuição que seja. Esse diagrama unifilar, como o próprio nome já diz, ele tem as informações unificadas. Eles são diretamente ligadas ao profissional da área, seja ele o eletricista construtor ou o eletricista mantenedor do sistema. Então, hoje, daremos aí então uma pequena explicação a vocês em relação à diagramação no quadro. Além desse sistema de diagramações, hoje nós vamos finalizar o processo através das derivações. As derivações em redes elétricas. Já é de conhecimento de todos, através das videoaulas anteriores, o processo de fixação de roldanas. Então, hoje exemplificarei uma derivação em um processo de rede expostas através de roldanas. Então, dando início ao processo em explicação ao quadro, convido todos vocês para apreciar esse desenvolvimento dessa explicação lógica em relação aos tipos de diagrama. Vamos comigo. Vamos então para diagramações, em relação a diagramas multifilares e unifilares. Uma frase já bem conhecida de todos vocês, o qual vocês tiveram contato lá no início do semestre, antes desse período de isolamento, vamos dizer assim. Instalar uma lâmpada não é simplesmente instalar uma lâmpada. Tá? Então, o processo consiste em instalar uma lâmpada, normativamente falando. Então, vamos lá. Vamos desenvolver um processo multifilar para que vocês conheçam esse tipo de diagrama. Então, veja bem. Vamos identificar aqui a lâmpada simbolicamente falando. Ok? Vou instalar uma lâmpada em um sistema monofásico, primeiramente falando. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma fase. Eu tenho a conexão dessa fase na lâmpada. E a conexão desta lâmpada no neutro. Bom, isso aqui seria se eu não precisasse de uma automação, ou seja, uma disponibilidade de ligar ou desligar essa lâmpada. E se eu precisasse ligar e desligar essa lâmpada, que é o comum, né? Ninguém em sã consciência vai instalar uma lâmpada em uma residência que ficará todas ligadas ao mesmo tempo e não haverá essa disponibilidade de ligar e desligar. Então, nós temos aí o componente passivo, chamado interruptor, residencialmente falando, e as pessoas que instalam interruptores, elas precisam ter conhecimento aonde alocar este elemento. Então, veja bem, eu jamais posso fazer um seccionamento no meu sistema de neutro. Por quê? Porque o neutro é uma linha interligada e ela garante, através dessa interligação, a segurança do processo, certo? Então, se por eventualidade eu instalar um interruptor neste ponto, podemos chamar de interruptor 1, a lâmpada vai funcionar. Só que aquele detalhe, instalar uma lâmpada não é simplesmente instalar uma lâmpada. Tá? O que acontece aqui nesse processo, pessoal? O produto, como todos já sabem, está na nossa famosa chave. Ok? Chave da onde? Chave da fase. Ok? Então, lá no quadro de distribuição, no setor de distribuição, esse código-chave é onde estão derivando aí as minhas fases. No caso aqui, o sistema monofásico. Então, veja bem, se o produto está em fase, automaticamente o neutro, entre aspas, é a vazão. Comparando se é um sistema hidráulico, a pia
você tem a torneira, onde você tem o produto água. Você tem propriamente dito, a pia, onde você vai lavar as mãos, um exemplo. E o ralo, que é a água suja. Ou seja, em instalações elétricas, a gente podemos usar um raciocínio parecido. Eu tenho o produto em fase, ele vai desenvolver uma força-trabalho, no caso aí transformar a energia elétrica em energia luminosa, e vai liberar esse resíduo através do neutro. Então veja bem, quando eu for substituir essa lâmpada, pode ocorrer o risco, né, de eu entrar em contato com as partes metálicas e receber o efeito fisiológico chamado choque elétrico. Esta é a primeira situação que pode ocorrer se essa lâmpada for instalada inadequadamente. Qual que é a segunda? A segunda é que a lâmpada está recebendo esse produto. Qualquer probabilidade dela descartar esse resíduo, ela vai entrar em funcionamento parcialmente. Ela pode até nem incandescer, mas ela pode estar consumindo uma energia elétrica desnecessária. Então, qual que é o sistema correto, pessoal? A interrupção, ela não pode ser feita em neutro. A interrupção necessariamente tem que ser feito no meu sistema de fase. Então, eu tenho aqui a lâmpada 1, eu tenho o interruptor 1, eu tenho a fase, vamos supor aí que é um sistema de corrente alternada em 127 volts. O que é volts, pessoal? Volts é a unidade de medida de uma grandeza elétrica chamada tensão. Ok? Então, agora sim, fica aí a parte clara de como instalar uma lâmpada. Então, eu estou falando sobre o diagrama multifilar. Estou explodindo, estou dando uma visão de explosão dos elementos. Então, eu tenho fase, eu tenho retorno de fase. Então, este trecho aqui é considerado fase. Esse trecho aqui é considerado retorno de fase. E o terceiro trecho é considerado neutro. Entenderam a proposta, pessoal? Esse é o diagrama multifilar. Esse é o diagrama que não apresenta no projeto de um engenheiro para que ele distribua aos seus executores. O executor, no caso nós, eletricistas, nós temos que ser capazes de fazer uma leitura, realizar uma leitura em diagramas unifilares, tá certo? Então, veja bem, antes da gente passar para o diagrama unifilar, eu devo reforçar que num sistema bifásico, vou desenhar aqui um quadro como exemplo para vocês, vamos lá, utilizar o quadro para as nossas explicações. Então, vamos supor que esta mesma lâmpada ela fosse de uma tensão de trabalho de 220 volts. Volts é a unidade de medida de uma grandeza elétrica chamada tensão. Não se esqueçam destas variáveis, certo? Então, se fosse uma lâmpada de 220 volts e se essa lâmpada fosse conectada em um sistema elétrico dentro da cidade de Bauru através da rede de distribuição, nós precisaríamos aí do sistema bifásico, ou seja, duas fases. Então, aquele corrente alternada, ele deixaria de existir e passaremos a ter dois correntes alternadas. Então, no caso aqui, eu teria a fase 1 e aqui eu teria a fase 2. Tá claro para todos? Se este formato for executado, existe a obrigatoriedade do seccionamento nas duas fases. É o chamado, neste caso, interruptor bipolar, ou seja, uma única tecla vai acionar simultaneamente dois contatos, ok? Então eu não posso, em um sistema 220 bifasicamente falando, primeiramente eu não posso confundir sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos com o poder numérico. O poder numérico quem determina é o distribuidor de energia elétrica, no caso a CPFL Bauru, ela trabalha com sistema monofásico 127 volts. Se vocês forem para Piratininga, por exemplo, cidade de Piratininga, ele é um monofásico 220, ou seja, entre fase e neutro, a diferença de potencial não será de 127, e sim de 220 volts. Tá claro a todos? Então, este é o nosso famoso diagrama multifilar. Bom, vamos trabalhar então um pequeno exemplo para dar continuidade ao nosso processo relacionado a diagramas.
nós vamos trabalhar com o nosso diagrama unifilar. Unifilar. Uni. O que significa essa palavra uni, pessoal? Um único. Tá? Então, quanto mais enxuto as informações, menos poluição visual no meu projeto. Então, veja bem. Vamos supor que eu tenha um exemplo. Né? Vou desenhar aqui multifilarmente um eletroduto. Então, estou desenhando aqui um eletroduto. E vamos supor, imaginem um eletroduto em corte. Tá? Vamos supor que nesta caixinha, vamos desenhar uma caixinha aqui, ó, em zoom, né? Vamos supor que aqui eu tenha dois interruptores. Dois interruptores. Um interruptor para a sala, um interruptor para a sala de jantar, não importa para qual finalidade. Então, quantos condutores eu precisaria aqui? Ó? Eu precisaria, se eu estou falando em dois sistemas de iluminação, pois se fosse um sistema de iluminação e um sistema de tomada, normativamente falando, eu não posso utilizar o mesmo circuito de fase. Então, vamos exemplificar aqui da maneira mais complexa. Um interruptor e uma tomada. Então, quantos fios eu precisaria aqui? Ó? Prestem atenção. Eu precisaria um fio para a fase do interruptor. Eu precisaria um retorno para a lâmpada. Ok? Nós vimos lá no diagrama multifilar. Eu precisaria uma fase para a tomada, eu precisaria um neutro para a tomada e precisaria de um cabo de aterramento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fios dentro deste conduíte ou eletroduto que seja. Entenderam o propósito? Daremos sequência, então, em relação ao nosso diagrama unifilar. Vou adotar o mesmo exemplo, o qual adotei no diagrama multifilar, para um melhor atendimento. Ok? Então, veja bem. Em um diagrama unifilar, ao invés de eu desenhar o conduíte ou eletroduto que seja, eu vou apenas identificar graficamente ou com uma linha contínua, uma linha tracejada, traço e ponto. Mas qual que é a diferença? A diferença é que no projeto, na legenda que está na lateral da folha, o engenheiro projetista ele vai identificar qual que é a seção do conduíte. Por exemplo, vamos supor que uma linha contínua seja um conduíte de 3/4. Então, lá na legenda, ele vai colocar o desenho contínuo e vai identificar como 3/4. Vamos supor que esta linha seja tracejada. Caso ela seja tracejada, automaticamente esse conduíte não será de 3/4. Por exemplo, ele vai identificar como sendo um conduíte de meia polegada. Vocês entenderam, pessoal? Então, de acordo com a diagramação, seja contínua, tracejada, traço e ponto, o engenheiro vai identificar para que nós, eletricistas, possamos instalar o conduíte adequado. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu vou considerar, então, mediante a nossa legenda, um conduíte de 3/4 e vou levar em consideração o mesmo exemplo em relação ao diagrama multifilar. Nós tínhamos lá, acredito que vocês se recordem, 5 fios. Uma fase para o interruptor da iluminação, uma fase para a tomada, um neutro para a tomada, um fio para o retorno da iluminação e um fio para o sistema de aterramento. Então, nós tínhamos lá 5 fios. Naquele primeiro momento, eu desenhei para vocês os 5 fios. No diagrama unifilar, isso não acontece. Por quê? Através de simbologia, nós vamos identificar a quantidade de fios nesse conduíte, que no caso é um conduíte de 3/4. Então, vamos lá. A fase do interruptor, uma linha que corta essa diagramação do conduíte. A fase da tomada, o retorno de fase do interruptor, o sistema de neutro e o sistema de aterramento. Entenderam, pessoal? Então, significa que neste conduíte de 3/4 eu tenho, exemplificando, uma fase, duas fases, um retorno de fase, um neutro e um sistema de aterramento. Ok?
Ficou claro para vocês? Aqui eu tracei na perpendicular. Tá? Pode ocorrer uma situação, vocês encontrarem em projetos, no sistema angular. Mas isso não vai diferenciar em questão de simbologia. Continua sendo fase 1, fase 2, retorno de fase, neutro e sistema de aterramento. Ok? Então, esse aqui é o nosso famoso diagrama unifilar, ou seja, o diagrama unificado, para que não haja poluição visual do processo. Espero ter sido bem claro em relação a esse conteúdo programático teórico, qual vocês vão fazer a prática nas nossas aulas presenciais. Lembrando a normativa das cores: neutro, azul claro, sistema de aterramento verde ou verde com listas amarelas, o famoso brasileirinho popularmente falando, e a fase não existe uma cor distinta, desde que não seja o azul claro utilizado em neutro, o verde ou verde com listras amarelas. Então, lá na NBR 5410, deixa bem claro qualquer cor, desde que não sejam as cores citadas anteriormente. Ok? Então, neste momento, partiremos para a nossa aula prática em relação à derivação em sistemas de cabos sólidos. Venham comigo. Então, pessoal, para as finalizações desse vídeo aula, na execução então de uma derivação em cabos sólidos. Então, primeiramente, já foi passado a vocês as informações em relação ao sistema de rolo da NASH. Muitos de vocês já fizeram a tarefa prática. Acredito eu que tenha sido de grande valia a todos. Ok? Então, primeiramente, está na habilidade aí de decapar o cabo. Vocês podem adquirir um alicate decapador ou simplesmente utilizar um alicate universal, desde que não danifique a parte de cobre do cabo. Tá? Então, lembrando que na utilização de um alicate universal, eu não posso chegar na parte de cobre. Então, eu não faço força. Tá? Eu só faço a elasticidade para poder sacar a capa do cabo. Eu só faço o encosto, tá? Faço um apoio para poder liberar a capa de isolação. Por que é necessário isso, pessoal? Porque nós vamos trabalhar com derivação, ok? Então, eu vou trabalhar com a derivação com o nosso cabo sólido. Futuramente, nos próximos vídeos, irei orientá-los ao cabo flexível. Então, tenho aí o cabo a ser derivado. E agora eu vou preparar o trecho onde vai ser feita esta derivação. Lembrando que derivação não é emenda. Emenda não é permitido em instalações elétricas de edificações. Então, com estilete, com canivete, lembrando que jamais eu faço o processo de descascar laranja, porque pode correr o risco de danificar a minha mão. Novamente lembrando e reforçando que a utilização de EPIs faz necessário, tá? Todos os EPIs aqueles necessários para a execução de uma tarefa. No caso aqui eu estou sem EPI, para ficar mais fácil aí para vocês a visualização do vídeo. Então, novamente, para retirar a capa do cabo, eu não faço o processo de descascar laranja. Sempre do lado inverso, para que não ocorra acidente. Lembrando que eu não posso danificar a parte cobreada do condutor. É somente a retirada da capa de isolação. Ok? Então, não descasco laranja. Sempre o corte oposto. Certo? Então, fez a limpeza do cabo. Não passo jamais a mão no cobre. Por que eu não posso passar a mão no cobre? O menos possível. Porque o nosso corpo humano ele solta um ácido, e ele pode danificar aí a parte do condutor. Tá vendo? Tá bom? Então, somente na hora da derivação que eu vou utilizar essa técnica. Então, eu posso tanto iniciar pela parte de trás, como parte da frente. Exatamente como o processo da amarração das roldanas. Então, aqui no caso, eu vou começar pela parte de trás e vou fazer o envolvimento das espiras. Quantas espiras, pessoal? Mínimo de 6 espiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras.
Lembrando que 6 espiras, né, eu estou falando aí em mínimo, tá certo? Então vocês podem visualizar que elas estão em formas espirais, bem próxima uma em relação à outra. Eu não posso manter um distanciamento. Por que eu não posso manter um distanciamento? Pode acontecer um arco voltaico entre essas duas espiras, certo? Então, desculpem, com o alicate universal, vou fazer o ajuste dessas espiras, tá? E executar o corte da sobra de cabo. Lembrando que para fazer esse corte, eu preciso da ferramenta adequada, o nosso alicate de corte diagonal. Novamente, apenas recordando, eu não posso realizar o corte e possibilitar que esse material seja lançado na ambientalização. Então, eu seguro o material sobressalente e executo o corte, tá certo? Para evitar acidentes, né? E prejuízo para as pessoas. Bom, devem ter percebido que eu fiz um alinhamento central. Isso é normativo, professor? Não. É questão de estética. Um trabalho bem projetado, ele será bem... Desculpem, um trabalho bem projetado, ele será bem executado. Então, o projeto, ele não envolve somente a funcionabilidade. Ele envolve a qualidade também. Então, agora está na hora de fazer o aperto. Para fazer o aperto, necessariamente, eu devo utilizar 2 alicates, por ser um efeito mola. Tá? Eu não posso permitir que a parte de isolação, que está com o material isolante, venha entrar na sequência dessas espiras. Então, primeiramente, o que eu faço? Eu travo a primeira espira com o alicate, ok? E vou fazer o aperto com o segundo alicate, mantendo o sistema helicoidal das espiras. Eu seguro com um dos alicates a parte inicial da derivação. E com o segundo alicate, eu faço a parte espiral. Perceberam? Propositalmente, deixei até o cabo em ângulo aqui para vocês verem, tá vendo? Perceberam que ele está em ângulo? Por que ele está em ângulo, pessoal? Porque houve o travamento, ou seja, ele não pode ficar frouxo no cabo qual ele foi derivado. Tá certo? Sem dúvidas? Então, vamos continuar. Resta fazer o que agora, pessoal? Fazer a isolação desse ponto. Então, com uma fita isolante, tá? Lembrando, né, que foi cortado o excesso do cabo, para não ficar material pontiagudo. Lembrando que o cabo foi travado. Ele não é a fita isolante que trava o cabo. Quem trava o cabo é o sistema espiral. Okay? Então, eu vou fazer a isolação. Quando eu vou utilizar uma fita isolante, eu não posso simplesmente pegar a fita, cortar um pedaço e ficar mascando com o meu dedo e lá colocar no processo. Como eu disse a todos, nosso corpo ele é dotado de um material ácido e esse ácido pode ser diluído no sistema de construção do circuito elétrico. Então, o que eu faço? Eu não coloco o dedo na parte da cola. A parte da cola vai ser envolvida onde? Vai ser envolvida no condutor. Tá? Eu giro a fita, fazendo a isolação do trecho o qual foi feito esta isolação. Giro, fiz a isolação, corto a fita. O sucesso de uma boa isolação não está na quantidade de fita, e sim, né, na maneira de colocar essa fita. Então, eu fiz a primeira isolação. Vocês percebam que não foi várias camadas, foi apenas uma camada sobreposta. Só que o conselho, né, no mercado de trabalho, para que vocês sempre estejam entre os melhores, é que vocês façam a primeira isolação, rompam a fita isolante e proceda para a segunda isolação. Vamos lá, fiz a primeira, cortei a fita e nesse momento eu estou fazendo a segunda etapa de isolação. Fiz a segunda etapa de isolação, serviço finalizado. Ah, vou colocar mais fita, professor. Não adianta. O que vai garantir a boa isolação é a qualidade do material e a forma correta de se colocar. Ah, mas espera aí, professor. O senhor passou, o rolo está fino. Então o senhor conseguiu passar o rolo atrás. A fita isolante, estou aqui com uma
um material novo, ela é de papelão. Por que ela é de papelão? Porque eu vou amassar ela, tá? Para poder envolver, uma fita nova, o processo. Ó. Eu amasso a fita e consigo entrar com o rolo em pequenos espaços. Estão percebendo aqui? Ó? Perceberam? Amassa a fita e consigo passar na isolação. Então, por quê? Porque eu não posso colocar o dedo na parte de colagem da fita. Senão eu solto os resíduos do meu corpo humano e eles não ficarão armazenados. Bom, faltou dizer a vocês um detalhe. Por que duas camadas de fita isolante cortadas? Porque de acordo com a lei da contração e de dilatação, esse material colante, recebendo temperatura, ele vai começar a soltar. Vai soltar a primeira camada, ou seja, a primeira camada visualmente, que foi a última camada que nós colocamos no carro. Então, mas se vai soltar, professor, qual que é a coerência? Ela solta porque ela perde a colagem. Essa colagem vai ficar naquela primeira passagem que nós fizemos. Então, aquela primeira colagem que nós fizemos, aquela primeira passagem, vai ficar aderente ao sistema dos condutores. Então, este é o propósito. Não é uma normativa, é um conselho de minha pessoa para com vocês. Porém, nos laboratórios, nas aulas presenciais, esse processo será obrigatório, pois vocês serão avaliados por todo o conteúdo já discutido através dos videoaulas. Espero ter sido bem claro a vocês nesta quarta videoaula. Desejo a vocês uma ótima noite, de muito equilíbrio e um descanso merecido. Em breve voltaremos com a nossa quinta aula através dos nossos vídeos corporativos de informação. E aguardo todos vocês de acordo com a escala já proposta a vocês para a realização das tarefas práticas em aulas presenciais. Um grande e forte abraço a todos.